Vamos finalizar esse módulo de emprego das vírgulas, mas dessa vez trazendo um modelo de questão que, assim, é um pouco do emprego do conector, mas é um pouco da questão da vírgula, é uma junção desses dois módulos que eu trabalhei com vocês nesses vídeos, para justamente vocês observarem como que de fato se comporta a associação entre conectividade e pontuação. É um emprego que trabalha com a questão do aliás, tá? O aliás, gramaticalmente falando, ele é considerado uma palavra denotativa. Existem várias semânticas das palavras denotativas, tá? Ratificação, retificação, inclusão, exclusão, e de tempo, então todas elas, tanto que muita gente pensa que palavra denotativa é advérbio, quando na verdade não é, tá? Eu queria chamar a atenção de como pensar um modelo de questão dessa, relacionando o valor da conectividade, o discurso e a pontuação. Vejamos. No período, muitos lugares não são ocupados pelas cidades. Aliás, os municípios em que o processo de industrialização e modernização não se consolidaram apresentam espaços propícios para o desenvolvimento do turismo de aventura ou rural. A palavra assinalada, que é o aliás, eles não botam palavra denotativa, palavra assinalada, tem como função no texto introduzir qual ideia. Eu queria deixar muito claro que toda vez que você coloca um aliás num discurso, ele sempre tem função explicativa, tá? Então, escreve um fragmento. Queria te falar uma coisa. Aliás, não era bem isso que eu pensei. Então, o elemento que vem depois do aliás, ele cumpre uma função sempre explicativa, ok? Só que nesse caso aqui, além de explicar, porque a questão está dizendo, inclusive, que você tem que analisar o aliás no texto. Além de explicar, ele tem uma outra função discursiva, que é justamente essa que a questão está cobrando. Só que aqui nós temos um modelo de questão muito interessante. A letra A e a letra B se eliminam entre si, como a letra C e a letra D se eliminam da mesma forma. Ratificar é confirmar. Retificar é corrigir. Tá? Incluir e excluir, obviamente, uma questão de antonímia, uma descarta a outra. Vamos trabalhar com a ideia as duas últimas, que realmente são as duas questões que se auto-eliminam. Inclusão. Porque o enunciador do texto acrescenta informação dita anteriormente. Ora, ele não omitiu, tanto ele não omitiu, que todo esse fragmento aqui, quando ele fala dos municípios que não passa pelo processo de industrialização, não é, na verdade, uma omissão do termo, muito pelo contrário, é uma confirmação do que ele diz, é uma explicação do que ele fala. Então, a letra C está errada pela questão de dizer que foi omitida anteriormente. Letra D, exclusão. Porque o enunciador do texto deseja eliminar a informação apresentada antes. Ora, se ele quer eliminar a informação apresentada antes, não haveria necessidade dele se explicar aqui embaixo. Então, a ideia de inclusão e de exclusão mata com a ideia de que o aliás tem função explicativa. Então, eu não posso marcar essas duas por essa relação. Tá? E sendo ele um termo de natureza denotativa, ele funciona como conector. E nós vimos nas aulas de conectividade, na nossa aula de semana passada, que é no caso a aula presencial, que essa conectividade ela vem separada e isolada entre vírgulas. Só que aqui a questão não quer trabalhar com o isolamento sintático da vírgula. Ela quer que você entenda qual é o papel semântico que o aliás tem. E fica em torno dessas duas questões. Veja, ratificar e retificar. Se ratificar é confirmar, você tem que entender que muitos lugares não são ocupados pelas cidades. Aliás, os municípios não se consolidaram, que não se consolidaram nesse processo, apresentam espaços propícios para desenvolvimento. Espera aí. Se você está dizendo no primeiro período que muitos lugares não são ocupados pelas cidades, a gente relaciona as áreas mais rurais, tá? E, consequentemente, essas áreas mais rurais seriam desprovidas de investimento. Só que quando ele chega e diz aqui, ó, apresenta espaços rurais, apresenta espaços propícios para o desenvolvimento do turismo de aventura ou rural, você verifica que a segunda sentença dele tem uma ligação direta de retificar. Porque, olha só, porque o enunciador do texto quer corrigir o que afirmaram anteriormente. Na verdade, ele não quer corrigir com a intenção de mostrar que ele errou. É que tem uma função explicativa. E dentro dessa função explicativa, aqui embaixo, explica o que foi dito antes. Só que quando ele bota o aliás, muito interessante que esse aliás é como se fosse um meia-culpa dele. Ele sabe que o que ele afirma primeiramente é um fato, só que depois, na segunda sentença, ele faz uma espécie de correção do que ele mesmo afirma. E essa correção não é ratificação, e sim uma retificação. O enunciador do texto quer corrigir o que afirmaram anteriormente com uma função de natureza
explicativa, como acontece basicamente com todos esses termos de natureza denotativa. Então, trata-se de uma questão diferente. Não acredito que seja uma questão nos moldes da Selecom, porque já exigiria uma mobilidade, uma modalidade discursiva muito mais aprumada para uma prova de seleção, tal qual uma prova de prefeitura. Talvez seja uma questão mais de natureza jurídica, tá? Que envolve necessariamente esses termos que são mais comuns no linguajar jurídico, ok? Então, com a 20ª questão, a gente encerra esse módulo de emprego de vírgulas, esperando, obviamente, qualquer dúvida que vocês tiverem na resolução, no estudo, aquele contato esperto no nosso privado do WhatsApp ou no nosso grupo, para a gente poder solucionar isso cada vez mais rápido. Valeu? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.